A paz de Cristo Jesus esteja sobre tua vida e sobre a minha vida. Mais um encontro, mais uma aula que nós temos aqui do Seminário Pastor Essencial. Hoje o tema da mensagem é: use e pregue com o texto revelado e conhecido, tá? Vamos falar sobre a importância de você estar ministrando com um texto revelado, com um texto conhecido. Vamos começar? Bom, tudo isso aqui, todo esse conteúdo que nós estamos entregando do seminário é algo que nós estudamos, algo que eu já passei, eu já deparei com essas situações no começo da minha caminhada como ministro da Palavra de Deus e também dos meus amigos, dos nossos ministros. A gente vai conversando, a gente vai tendo a oportunidade de trocar algumas informações, algumas ideias, e a gente vê que todo pregador iniciante, ele passa por isso. E antes de nós alcançarmos uma maturidade cristã, uma maturidade ministerial, é preciso que nós identificamos os erros. É como eu sempre falo, esse seminário Pastor Essencial é um seminário, é um projeto de preparação de pregador, de liderança, de aperfeiçoamento de pastores. Então nós estamos entregando para você, abençoando você com caminhos mais curtos, seguros, validados, para que você não venha passar as dificuldades que nós passamos. Mas mesmo assim, vai ter um momento que você vai passar por uma situação ainda. Porque cada pessoa, Deus não criou robôs, né? Cada pessoa tem sua maneira, seu jeito de ser. Então tem alguns que têm dificuldade, tem alguns que não têm, outros já são mais calmos, outros já são mais ansiosos. E de repente tudo isso atrapalha. Mas o que nós poder ajudar, nós vamos ajudar, tá bom? Então vamos começar com esta mensagem. Vamos dividir ela em 3 partes. Você vai escolher a primeira parte. Você tem que escolher a passagem bíblica e o tema certo. Isso é importante. Tá? Isso é importante, você buscar a passagem bíblica certa, o tema certo, para que você não venha se perder. E quando você já tem essa passagem bíblica certa, esse tema certo, você já tem um foco, né? De estudo, um foco que você já sabe o que você vai ministrar no dia da pregação. Agora, como que você vai buscar essa passagem certa? Como que você vai buscar esse tema? Querido irmão, querida minha irmã, o que eu estou entregando para vocês aqui é o que o Senhor me entregou. Mas cada um de nós tem um jeito que Deus fala. Mas temos uma única forma que Deus fala com todos nós. Principalmente a primeira forma, e tem uma outra também. Eu vou falar primeiro da primeira. Deus, ele fala com você de diversas maneiras. Mas ele fala com todos os seus santos, os seus filhos, os seus ministros, os seus comissionados, de uma forma, indiferente de quem seja. Se é brasileiro, se é americano, se é um japonês, se é um russo, se é um indiano, não importa. Qual é essa maneira? Qual é a maneira que Deus vai mostrar para você a passagem certa, a passagem bíblica certa, o tema da mensagem certa? Primeira coisa, você já viu que é necessário você orar, jejuar, ler a Bíblia, né? Então, nós vamos ter a passagem bíblica e vamos ter o tema certo por meio da oração. Nós devemos buscar em oração a passagem bíblica certa da pregação. Nós devemos buscar em oração o tema certo
no dia da pregação. Quando você entra em oração com Deus, quando você esvazia de você mesmo e chega diante de Deus em oração, fala: Senhor, eu já estou por misericórdia há algum tempo na ministração, mas eu vou estar tendo esta oportunidade na nossa congregação ou em outra congregação. Eu estou sendo convidado e eu gostaria, meu Pai, Espírito Santo, que você me revelasse a passagem bíblica, o tema da mensagem. Me mostra, Senhor. Quando você entra, mas tem que ser de coração aberto, tem que ser de coração, porque muitas das vezes nós vamos querer trazer o nosso próprio texto que nós achamos que convém pregar. Nós vamos querer colocar um título que convém ao nosso coração pregar. Mas não é assim. É por meio da oração. Quando você entra diante de Deus em oração, na dependência, Deus então ele vai trazer a direção do texto, da passagem bíblica e do assunto da pregação que Ele quer que nós pregamos. Então esse é o melhor caminho, o caminho através da oração. Busque em oração a passagem, o texto bíblico. Busque em oração o tema da mensagem. Talvez esse texto já até esteja no seu coração há algum tempo atrás. E toda vez que você vai orando a Deus, pedindo Deus para te usar, te abençoar, Deus vem trazendo ao seu coração a lembrança dessa passagem, a lembrança desse tema, trazendo novamente a memória desse texto, dessa passagem bíblica. E esta passagem, esse texto, esse tema vai se acendendo mais no seu coração. Então, a melhor forma para você ter certeza que Deus vai falar contigo e com a igreja é orando. Recebeu um convite, diga amém. Recebeu um convite para ministrar, diga amém. Mas ore a Deus buscando a direção. Ore a Deus buscando o tema da mensagem. Peça ao Senhor que não seja você escolhendo a passagem bíblica, que não seja da sua emoção, mas que seja o Espírito de Deus falando. Amém? A outra forma que Deus pode te mostrar a passagem bíblica e o tema da mensagem a ser ministrado, a outra forma, é através da leitura da Bíblia. Quem sabe você orou e Deus não te mostrou essa passagem. Deus não te mostrou. Não me pergunta por que Deus não te mostrou. Eu só sei que se Deus não falar com você através da oração, o tema e a passagem bíblica, Ele vai falar com você através da leitura da Bíblia. Ele vai falar. E quando Ele falar com você, quem sabe você vai estar lendo uma passagem bíblica. E quando você começar a ler a passagem bíblica, a Bíblia, Deus vai te conduzir na passagem certa. E é importante que estejamos prontos e abertos para ouvir o Espírito Santo, que Ele realmente fala. E como saber se Deus é Ele mesmo que está te mostrando essa passagem? Bom, depois de você orar, depois de você ler a Bíblia, Deus vai fazer arder no seu coração essa passagem. Essa passagem não vai sair da sua mente. Ela não vai sair do seu coração. Esse tema da mensagem não vai sair do seu coração, da sua mente. Deus vai continuar sustentando você nessa passagem. E às vezes você vai começar a ficar em dúvida se é realmente Deus falando. Ah, mas eu queria pregar sim, Senhor. Eu queria pregar sim, Senhor. Mas Deus está falando. Você queria.
mas eu quero que você prega isso. E quantas vezes eu já deixei de ouvir a Deus? Quantas vezes? Deus honrou? Deus honrou. Mas poderia ser muito mais forte a mensagem, muito mais tocante, poderia ter mais resultados, mas simplesmente porque nós erramos quando trocamos o texto, quando trocamos a passagem, quando trocamos o tema da mensagem. Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas para Deus. Às vezes nós estamos pensando em querer tanto surpreender a Deus, que Deus então, ele deixa isso, ele permite. Deus é educado, Deus é educado, Deus permite, mas na verdade é Ele que quer nos surpreender, é Ele que quer nos usar, e às vezes nós trocamos. Às vezes você troca a mensagem porque quando você está indo ministrar em algum lugar, 2 dias antes, 3 dias antes, o pastor daquela igreja fala: olha, nós vamos, culto de tal assunto hoje, é culto de jovens, é culto de família, é culto de libertação. Aí você vai e troca. A Bíblia em si, ela é poderosa para libertar. Você pode ler Gênesis 1:6, que é um versículo que não fala de libertação propriamente dito, mas você pode usar esse versículo de Gênesis 1:6, que eu não vou falar, vou deixar como para casa para você aí, que, claro, né, se você já não saber o que eu estou falando, é um versículo que, né, muito conhecido. Quem nasceu de novo, quem está caminhando com Cristo, quem está com sede de ler a palavra de Deus, sabe que versículo que eu estou falando. Mas Gênesis 1:6 não fala de libertação, mas tem como você pregar sobre libertação usando esse texto. Usando esse texto. E mesmo que você não pregar usando esse texto sobre libertação, você pode fazer uma oração, você pode pegar os últimos minutos ali da ministração e falar um pouco sobre libertação. Então você pode, se o tema do culto é libertação e de repente você não tinha o conhecimento disso, e Deus falou com você a semana toda para pregar em Gênesis 1:6, você não desespera, você prega, não vai mudar a mensagem. É isso que eu quero dizer para você: não mude a mensagem por causa do tema de campanhas. Prega, porque naquele dia, naquele exato momento, Deus, ele já marcou na sua agenda, no seu cronograma, né? No seu relógio ali, cronológico, que Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe que era necessário ministrar Gênesis 1:6. Então não troca a mensagem. Se Deus falou, vai nessa mensagem. Se chegar lá, você vê que a mensagem que você estudou, a mensagem que você dedicou, orou a Deus, que Deus revelou, não tem a ver nada com o tema do culto da noite, você então continua, mantenha-se fiel à mensagem e apenas ora em cima do tema da campanha. Porque você pode conseguir ser usado, Deus pode te usar e você pode ser usado por Deus sobre um certo tema, um certo evento na igreja, por meio da oração. A sua boca tem poder, a sua palavra ungida com o poder de Deus, ela pode transformar e ela pode libertar pessoas, ela pode curar. Amém? Amém? Bom, ou talvez Deus vai falar com você através de um hino. Se você leu, não conseguiu identificar essa mensagem, essa passagem bíblica, o tema, Deus vai falar com você através de um hino. Deus vai usar uma outra mensagem que você vê um pregador pregando e Deus vai te dar o tema da mensagem que Ele quer que você pregue e a passagem bíblica. Então, seja por meio da oração ou por meio da leitura bíblica, descarte, presta atenção, descarte a dúvida e o medo
de não ouvir a voz de Deus, pois com certeza é Deus que está te falando através do Espírito Santo. Então mantenha-se fiel à palavra, ao texto, ao tema. Eu repito, mantenha-se fiel. Evite pregar com a mensagem que vem do seu coração e não do coração de Deus. Evite querer pregar para ouvir glórias dos irmãos no culto. Evite pensar, eu quero pregar porque eu quero ouvir glórias dos irmãos, eu quero ver os irmãos pulando, né? Eu sou um irmão que eu converti na Batista, né? E fui logo depois para o meio pentecostais, né? O meio pentecostal. Já tive trabalhando com o pessoal da Assembleia de Deus, pessoal da Quadrangular, né? Mas eu nasci numa Batista. Eu sou um ministro pentecostal, mas eu não posso imaginar eu pregando numa igreja pentecostal e pensando assim, vou trazer uma mensagem porque eu quero ver um reboliço hoje na igreja. Não, eu tenho que ver o poder de Deus para libertar, para transformar, para salvar, para curar e para batizar com fogo. Então não pregue, nunca vá pregar, nunca sai da sua casa com uma mensagem que você está querendo ver o repleplé de Deus. O maior repleplé de Deus é você ver almas se rendendo aos pés do Senhor e confessando seus pecados e declarando que Ele é o Senhor e Salvador da vida deles. É macumbeiros deixando de servir os seus santos, seus guios, os seus caboclos e convertendo a Jesus. É o traficante que entra na igreja disfarçado, que muitas vezes a pessoa não sabe que é um traficante ali, ele está com uma arma na cintura e você ganhou essa pessoa para Jesus. É aquele homem, aquela mulher que trabalha com a prostituição e o Deus usando você ganhou aquela alma para Jesus. Busque, deixa as glórias dos irmãos de lado. Claro, se for para pregar um tema assim, amém. Encontro de vasos, encontro dos profetas, né? Igreja que vive do avivamento, a igreja que desperta para o avivamento, amém, vai cair fogo de Deus, mas busque ter certeza que a palavra de Deus vai penetrar no fundo de nossos corações, amém? Outra coisa, e nunca diga que esse texto não é bom, ou que esse texto é impróprio para o dia e para tal culto. Nunca diga isso. Se Deus mostrou para você, vá na fidelidade. Porque se você for na fidelidade do texto, do tema da mensagem, Deus será contigo. E você vai ver realmente a glória de Deus descer. A glória de transformadora, a glória salvadora de Deus manifestar. Pois é Deus que conhece a necessidade e o coração das pessoas. E não eu, não você. Você vê eu e você vê as pessoas por fora. Mas Deus conhece, Ele sonda os corações. Ele sabe o que a pessoa está precisando naquele exato dia, naquela exata manhã, naquela exata tarde, naquela exato noite do culto. E Deus vai tocar nessas pessoas através da pregação. A segunda parte que eu quero falar vamos ser mais rápido aqui. Estude o máximo o texto, a passagem bíblica. Estude o máximo. Estude o máximo essa passagem bíblica que Deus te revelou através da leitura ou através da oração. E mesmo que você tenha um prazo ainda para ministrar, é daqui a um mês, não queira estudar, não queira pegar na Bíblia, só faltando ali 2, 3 dias. Um dia, pelo amor de Deus. Peça perdão a Deus se você tinha 30 dias para estudar a palavra de Deus, e faltando um dia só você está falando assim, agora eu vou estudar, Senhor, para ministrar amanhã. Peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Peça, porque isso
é uma desídia. Mas se você tem uma longa data de prazo para pregar, inicia tão logo. Estude esta passagem 1, 2, 3, 5 vezes se for preciso. E não deixe para estudar a poucos dias da data da pregação. Por favor. Quanto mais você dedicar, estudar essa passagem, mais Deus vai te falar sobre essa passagem. Deus vai te revelar o profundo dessa passagem bíblica. Deus vai mostrar para você o que realmente Ele quer fazer. E Ele vai te instruir, vai te conduzir a cada passo. Jesus, pega o exemplo de Jesus. Jesus, toda parábola, toda ministração que Jesus pregava, Ele tinha um objetivo, Ele tinha um foco. Jesus jamais pregou para alguém sem ver a necessidade de cada pessoa, de cada pessoas que vão estar ali. Amém? Eu vou trazer para você algumas dicas aqui a serem usadas no seu estudo. Quando você tem um longo prazo para estudar a Bíblia, antes do dia da pregação, você começa a estudar com longo prazo. Você faz o quê? Eu faço assim, tá? Eu faço assim, se você quiser aderir. Amém. Anote o máximo de informações. Você leu a passagem hoje, Deus vai te falar de uma maneira. Amanhã Deus vai te falar de outra maneira. Depois da manhã Deus vai te falar de outra maneira. Todas as vezes que você lê a passagem bíblica, se o Espírito de Deus trouxe uma palavra revelada para você, anote. Anote isso. Eu chamo isso de chaves do conhecimento e da sabedoria revelada do Espírito. Deus, o Espírito Santo trazendo a chave, olha aí, olha esse segredo aqui, e aí eu vou e anoto, tá? Anote o máximo das informações, dessa passagem bíblica, dos versículos, né? Começa a usar essas passagens, esses versículos, e começa a colocar na estrutura e na formação da sua ministração, do assunto que você vai ministrar. Tá? Outra coisa, se você tem tempo para pregar, busque o máximo de informações, que eu já falei na parte de cima, mas continuo falando de informações, e busque também usar os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos. Existem muitos comentários bíblicos aí, que é aqueles livros de autoajuda que te explica, né? Que te explica, por exemplo, como que era o tanque de Betesda. Você vai descobrir. E também use algumas fontes evangélicas, que você acredita que são confiáveis, que tem base 100% bíblica, né? Eu falo 100% o jeito de falar, né, gente? Mas é o mais próximo que você sabe que está baseado na Bíblia, né? Por exemplo, use o seu tempo vago nos dias anteriores da data da pregação. Estude mais um pouquinho sobre o texto, sobre o tema da pregação. Estude. Está chegando a semana. Estude mais. Se você vai trabalhar de ônibus e tem aquele percurso ali talvez de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos dentro do ônibus, use esse tempo para estudar. Se você quer, estude, use um fone de ouvido. Se você quer pregar sobre um tema, e se você vê que tem outro pregador que pregou neste tema, vai pegando algumas dicas valiosas, algumas palavras reveladas. Analise essas palavras, vê se realmente tem base bíblica. Se tem, diga amém, anote. Use o seu tempo vago na hora do almoço. Se você não tem tempo para ali cochilar, né? Na volta do trabalho, a mesma coisa, estuda. Amém? E a segunda e a terceira e última parte é a parte para você se identificar, para a gente fechar essa aula. Se identifique. Procura saber quem você é na hora de pregar. Quem é você? Quem sou eu? Quais são meus limites? Procure saber quem é você na hora de pregar. Sem você ter que se esforçar demais no momento da pregação. Sem você
criar emoções demais. Amém? Amém? Seja você mesmo e nunca queira imitar nenhum pregador. Você pode se espelhar em alguém, em algum pregador, mas não imitá-lo. Você pode pegar, quem sabe, o exemplo desse pregador, mas não imitá-lo. Eu tenho alguns pregadores que eu me identifiquei demais. Foram os meus primeiros mestres, eles que me passaram bastante conhecimento. Claro que eu pego, porque eu vi Deus usando eles, mas eu não estou imitando eles. Pelo contrário, eu estou seguindo um bom exemplo, algo que funcionou, que é validado, que foi comprovado, que são pessoas usadas por Deus. E pelo contrário, estou mantendo essa essência da pregação, do conhecimento, do estudo. Amém? Mas eu não estou imitando eles. Tem pregadores que imitam tantos outros, até o jeito de falar, até o jeito de conversar, o jeito de orar, o jeito da mão. Não precisa ser assim. Seja você, sem esforçar. Seja natural. Seja aquele que Deus te chamou. A diferença não está em você imitar alguém. Não é você imitando alguém que Deus vai te usar. É você sendo quem você é e se colocando, se prontificando, cedendo, se dando ao Senhor. Pregue a palavra, irmãos. Finalizar. Pregue a palavra. Entregue o que Deus mandar entregar na igreja. Mas tenha sabedoria. Seja educado. E lembre-se, você foi convidado a ministrar em uma certa igreja ou na sua própria congregação. Mas não se perca. Não se perca. Não se emocione. E nem queira ver a sua emoção sobre a igreja. E não mate vidas. Pregue o evangelho. Pregue a verdade. Pregue que Jesus Cristo realmente ele liberta, ele salva, ele cura, e ele vai voltar. E não esquece que o evangelho é para libertar, mas quem liberta é Jesus. Pregar contra o pecado é uma coisa, mas quem liberta é Jesus. O Espírito Santo é ele que toca nas pessoas, é ele que liberta as pessoas de todo o pecado. É ele que convence o pecador do seu pecado. Você tem que ser uma bênção. Você tem que ter o exemplo de Cristo. Jesus virou para aquela mulher pecadora que foi pega em adultério. Quando todos queriam apedrejá-la, matá-la, Jesus viu que realmente ela estava em pecado. Ele não negou isso. Mas Jesus virou para o povo e falou: aquele que não tem, que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Passou um tempo, todo mundo foi jogando as pedras fora e foi se retirando dali. Jesus virou para aquela mulher pecadora e lidou, ele enxergou o pecado na vida dela. Ele não enxergou ela como uma pecadora que não tinha solução. E ele virou para ela e falou: mulher, onde está o teu marido? Jesus queria saber da resposta dela. Ela podia falar: ah, meu marido... Não. Jesus queria saber da resposta dela. E o que ela então? O que ela respondeu para Jesus? Eu não tenho marido. Né? Eu não tenho marido. Eu tenho alguns aí. E Jesus falou assim: disseste bem. Disseste bem. Vais e não peques mais. Vais e não peques mais. Jesus libertou aquela mulher e falou. Quando ele falou vais, não peques mais, ele estava dizendo: abandone essa prática. Porque você não tem marido. Você tem pessoas que te usam. Pessoas que exploram do seu corpo. E te oprimem nessa vida.
E aquela mulher então sentiu, nas palavras de Jesus, a libertação. Vais e não peques mais, porque os teus acusadores já não estão mais aqui. E se eles não estão, então vais e não peques mais. E aquela mulher sentiu Jesus falando, sentiu Jesus tratando do maior pecado que ela tinha. Amém? Era o pecado do adultério. E ela se libertou. Ela se libertou. Então que Deus te abençoe, que você seja um bom líder, um bom pastor, um bom pregador, e que você jamais pregue fora da passagem bíblica revelada ou do tema correto que Deus te revelar. Não pense em pregar para homens, pense pregar a palavra de Deus. Jesus te abençoe.